muito boa noite para você. Chegou o grande dia. Corinthians e Cruzeiro decidem logo mais às 15:10 da noite na Arena de Itaquera quem vai ser o campeão da 30ª edição da Copa do Brasil. E nós queremos a participação de vocês aí de casa na nossa cobertura desse jogaço. Faça um vídeo curtinho assistindo a partida lá do estádio, né? E poste ele nas redes sociais com a hashtag Gazeta Esportiva. Amanhã os melhores vídeos a gente vai colocar aqui no programa. Beleza? Tô esperando o seu vídeo, hein? Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Muito bem, final de Copa do Brasil, né? Como o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, e a gente tem um histórico de finais, essas finais são possíveis em duas ocasiões. Campeonatos regionais, que já não tem mais o mesmo prestígio do passado, e a Copa do Brasil, que é o torneio que melhor premia nacionalmente. Então, tudo para ser um grande jogo. Não se iludam com essa história do Corinthians está mais fraco, o Cruzeiro. É jogo de decisão de campeonato. A emoção é outra, o espírito é outro. E a gente vai falar muito mais sobre isso durante todo o Gazeta Esportiva. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Um jogo dura 90 minutos e talvez os pênaltis, uma prorrogação que não é o caso, né? Mas isso pode ser para decisão. Mas para tudo aquilo que nós preparamos para você, está durando mais do que uma semana. E a gente está sentindo a hora chegar. E aí eu estou com o Celso mesmo, mata-mata, ele apresenta o imponderável. É claro que existe uma avaliação técnica e, tecnicamente, fazendo uma avaliação, time por time e vantagem, o Cruzeiro acaba saindo um pouquinho na frente. Mas no decorrer do programa a gente desenvolve quem realmente deve bater campeão, Michele. Beleza, e hoje nós temos aqui Lux Color assistindo ao nosso programa, toda a equipe da Lux Color, os pintores do Movimento Brasil por um Pintor Melhor. Sejam todos muito bem-vindos aqui aos nossos bastidores e vamos direto ao palco dessa grande final, onde a nossa equipe já está a postos para fazer a melhor cobertura de Corinthians e Cruzeiro da história. E o nosso primeiro contato é com o repórter Alexandre Silvestre. Boa noite, Alexandre. E que equipe, Michele. Boa noite para todo mundo. Grande emoção, muita adrenalina. Vale o título da Copa do Brasil. Imprensa mobilizada. O nosso departamento mobilizado, incansável. Daqui a pouquinho o Chico Lang vai chegar na Arena Corinthians pela primeira vez. O Chico, tão tradicional, jornalista corintiano, vai pela primeira vez ver o jogo do time dele aqui nessa casa maravilhosa que está sendo toda preparada para essa grande decisão. 43 mil pessoas pelo menos. Olha só, vou pedir para o Almeidinha dar uma viradinha na câmera. A galera começa a chegar, estão espalhando aqui algumas faixas. O gramado todo iluminado. Claro que na hora do jogo vão tirar a luz de LED da marcação. Mas vai ser um palco, vai ter show aqui, Michele. Uma cantora italiana vai cantar o hino do Corinthians. Teremos um espetáculo maravilhoso de fogos, de luzes. Lá do outro lado, na arquibancada leste, um imenso mosaico. É sangue no olho. Será a escrita do mosaico de hoje, e eu quero aproveitar para mostrar o que estão distribuindo aqui do setor oeste, essa faixinha aqui, ó, para o torcedor também fazer a sua festa, a sua brincadeira. Aqui não é brincadeira, aqui não é brincadeira, caiu na Arena Itaquera, já era. E eu quero aproveitar essa oportunidade, Michele, para falar também com um dos nossos integrantes da equipe, o Vini Rodrigues. Fala aí, Vinícius, tudo bem, meu queridão? Beleza, tudo bem? Beleza. Boa noite, pessoal de casa, Michele. Cara, eu quero saber como é que um jovem narrador, promissor, talentoso que nem você, se prepara para uma decisão de campeonato. Você já teve essa experiência? Então, é minha primeira final, Ale. Compartilhando aqui com os amigos do Gazeta Esportiva, a minha primeira final, bate aquela ansiedade natural, 24 anos. Nunca tinha tido esse privilégio, a partir das 9h45 terei aí a honra de, num microfone tão tradicional como o da Gazeta, substituindo o lendário Fernando Solera, ter esse prazer, dá um nervosinho. Preparação normal de um locutor, exercícios de fono, aquecimento, mas aquele nervosinho a mais. E você já tem o seu espaço garantido, ó. Almeida, dá pra mostrar? Ali em cima, naquele vidrinho ali, ó, tem a cabine da Gazeta, ao lado da TV Globo, TV Gazeta, você vai compartilhar com grandes feras aquele espaço aí. Sempre que a gente vem narrar aqui no estádio do Corinthians, a gente divide espaço com simplesmente Kleber Machado, Caio Ribeiro, Galvão Bueno, Luiz Roberto. Eu narrei outro dia do lado do Juninho Pernambucano, cara. O negócio é arrepiante, assim, sensacional. E você tá imaginando narrar quantos gols hoje? Eu acho que é um jogo magro. Eu acho que 1-0 assim pro Corinthians e aquela disputa de pênaltis que ou o Fábio ou o Cássio viram heróis.
Aí o lado... Muita emoção, então. Eu vou ficar em cima do muro, vai pros pênaltis, sair nos pênaltis, é na mão de Deus. Será na base do sofrimento ou o Corinthians consegue fácil a vitória? Ou será que vai dar Cruzeiro? Temos um material especial que foi produzido pelo Fernando Gavini, que daqui a pouquinho vai falar ao vivo com a gente de um outro lugar aqui do estádio do Corinthians. Mas o Gavini preparou o treino do Corinthians, o treino pronto do Corinthians para a decisão. Vamos dar uma olhada aí, Vini? Vamos lá! O jogador das arquibancadas. Poucas vezes essa força que vem de fora do campo foi tão importante. O Corinthians atual tem suas limitações, suas dificuldades, mas se transforma com o grito da Fiel, tanto que está na final da Copa do Brasil. Na véspera da decisão contra o Cruzeiro, os 11 atletas que serão escalados nesta quarta-feira já puderam sentir a presença do 12º jogador, que pretende atuar com ainda mais força para ajudar o time a se superar diante de um rival que chega ao segundo jogo da final em vantagem por ter vencido em Belo Horizonte por 1-0. A casa cheia, eu acho que o espírito que a equipe tem que entrar tem que ser totalmente diferente dos outros jogos que a gente vem jogando. Acho que a entrega tem que ser maior. Eu acho que a torcida não vai parar de nos apoiar durante o jogo. E nessas horas, os nervos estão à flor da pele. Logo depois de Léo Santos deixar o treino, o fisioterapeuta Caio Melo e o médico Ivan Grava discutiram feio. Faltou pouco para as vias de fato. O clima estava bem melhor na coletiva. Jadson e Fagner brincaram entre si o tempo todo. Olha só como eles lidaram com o treino de pênaltis, em que Jadson acertou tudo e Fagner isolou 3 das 5 cobranças. Não, a gente tem que despistar ali, né? Então, aí, às vezes, a gente chuta no outro canto ali pra... Por isso que eu chutei pra fora. Chutou 3? Não, você não chutou 1, você chutou 3, né? Pelo amor de Deus. Pode despistar. Não quer estar na lista, avisa, né? Só... Também. Mas, para chegar na disputa de pênaltis, o Corinthians vai ter que fazer pelo menos um gol. Fato que não acontece há 4 partidas. Para acabar com esse jejum, a força da torcida vai sim ser importante. Mas quem realmente pode fazer a diferença são os jogadores, que já foram campeões pelo Timão e prometem fazer de tudo para voltar a sentir esse sabor. Aqui realmente é diferente e isso é a única coisa que a gente tem que ressaltar, né? E tanto nós que já conseguimos conquistas aqui, como os que não venceram, né? Tenho certeza que querem a mesma coisa, né? E isso faz o barco andar para o mesmo lado e a gente fica feliz. Bom, times ainda indefinidos, o Coringão pode jogar com centroavante, com linha de 4, o Léo Santos é dúvida, mistério. Pelo lado do Cruzeiro, o Arrascaeta chegou agora há pouco em São Paulo, uma viagem de 20 e tantas horas, deve começar no banco de reservas. Agora o Cruzeiro que a gente vai abordar nesse momento, Vini, tem um zagueiro, hein, velho? É um zagueiro daqueles de seleção brasileira, né? Na Libertadores conseguiu ser expulso nos 2 jogos contra o Boca, mas joga muito o Dedé, né? Dedé! Essa partida vai concretizar o bom trabalho que fizemos durante esse período todo, né, cara? Temos essa decisão que ainda tá aí em jogo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil jogar lá, mas será importante demais para nossa temporada, para nossa diretoria e para nós atletas também. Cravar o nosso nome na história do clube. Fico feliz, né, cara, pela Copa do Brasil que fizemos. É meu nome que está lá e o do Fábio para disputar a bola de ouro, mas representando todos os atletas. Eu não acho que fui destaque nessa Copa do Brasil. Fico feliz, né, por terem colocado meu nome para essa disputa, mas eu acho que junto ao Léo, junto ao Rafinha, junto ao Arrascaeta, junto ao Thiago, eu acho que fizemos grandes jogos. Fico feliz, como eu falei, por isso tudo, mas vai ser conquistando isso e
principalmente o título, vai ser uma coisa que vai carregar o nome de todos os atletas. Bom, e para ser campeão no tempo regulamentar, o que o Corinthians precisa fazer? Vazar quantas vezes essa defesa cruzeirense, hein, Vini? Um golzinho, pênaltis. Aí vai para pênalti, mas no tempo normal... 2 gols de diferença. Ou mais, né? Exato. E não tem gol fora de casa. Quer dizer, tem gol fora de casa. Exatamente. O Cruzeiro pode fazer gol aqui, só que não vale para critério de desempate. Como é que é o aquecimento vocal aí, então? O aquecimento você tem que fazer as vibrações. Várias variações aí. Então vai lá para sua posição, Vini. Muito obrigado, Ale. hein, cara. Essa noite vai entrar pra história, hein, cara? Vai, graças a Deus. É isso aí, pessoal. Bom trabalho para você. Eu devolvo para você, Michele, amigos do estúdio, com essa imagem linda do campo do Corinthians todo aceso. Olha só que bacana, cara. Vai ser um espetáculo sensacional nesse tapete verde da Arena Corinthians em Itaquera. Perdão pelo verde, hein? Foi sem querer. Ó, é verdade, porque aí não pode nem falar a palavra verde. A grama só é verde por questões... é verde. Não, por questões ambientais. Por questão de segurança, o Silvestre já se preservou. Decisão, vamos preservar. Vamos tomar cuidado. Pensando com a cabeça do repórter, acho que foi mais ou menos isso. E a gente volta para Itaquera com o nosso repórter Fernando Gavini. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Falamos aqui do lado de fora do estádio do Corinthians, da Arena Corinthians. Ainda o movimento é pequeno, mas os torcedores começam a chegar por aqui. Vou até chamar uma torcedora famosa, a tia Wanda. Como é que tá? A pergunta que estava rolando lá no estúdio era sobre quem ia ser campeão. Quem vai ser campeão da Copa do Brasil? Se vai ser o Corinthians ou se vai ser o Cruzeiro? A tua resposta é qual? Quem vai ser o campeão vai ser o Corinthians, porque aqui é Corinthians, né? E Corinthians não dá brincadeira pro Cruzeiro, não. Mesmo com essa vantagem do Cruzeiro? Com essa vantagem de um gol, a gente vem aqui e detona eles. A torcida aqui manda e o Corinthians também. Agora vocês podem ver que ela tá aqui, ó, com uma camisa do Sócrates por baixo, mas por cima ela tem mostra essa bandeira. Que bandeira que é essa aí, ó? Abre ela aí pra gente... porque ela tem duas bandeiras. Vai, mostra essa primeiro. Mostra essa primeira aí. Essa aqui é do Arauz. Que não vai jogar hoje, que foi expulso, né? Não vai jogar, mas o Corinthians vai ganhar e ele vai pra dentro de campo fazer a festa junto com a gente. E agora, e essa outra bandeira aí? Vamos ver. O que ela vai mostrar aqui? Essa aqui é a bandeira do Romero, que tem... É o bandeira... Mostra aí. Olha aqui, a bandeira do Romero, autografado, ó, do Romero e o Balbuena, né? Balbuena. O Romero hoje vai marcar os dois. O Romero vai ser o herói do título. O Romero vai ser o nome do título hoje. Legal. Obrigado, tia Wanda. Manda uns Vai Corinthians pra gente. Manda um Vai Corinthians pra gente. O teu grito. Vai Corinthians. Vai! Só, não precisava nem do microfone, chegou lá. E aí a galera fazendo a festa aqui, tava todo mundo procurando o Chico Lang, eu falei que o Chico Lang logo mais vai estar aqui para trazer a gente. Bom, o que eu queria falar aqui também é mostrar um pouco de como Corinthians e Cruzeiro chegaram até a decisão da Copa do Brasil. Na tela, a campanha do Corinthians para você. Corinthians estreou na Copa do Brasil empatando com o Vitória em 0-0. E depois, em casa, venceu por 3-1, classificou-se para as quartas de final. Nas quartas de final foram 2 vitórias sobre a Chapecoense por 1-0. Na semifinal, o empate de 0-0 contra o Flamengo no Rio de Janeiro e depois a vitória aqui na Arena do Corinthians por 2-1 sobre o Flamengo. E é exatamente esse jogo, a atuação do Corinthians nesse jogo, que traz bastante esperança para o torcedor corintiano para esse jogo da final contra o Cruzeiro. E aí veio o primeiro jogo da decisão, a derrota por 1-0 para o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, em 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O curioso é que o Cruzeiro tem a mesma campanha, em 7 jogos, também 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Todas as vitórias fora de casa, 2-1
venceu o Atlético Paranaense, depois venceu o Santos por 1-0 na Vila Belmiro, depois venceu o Palmeiras por 1-0 também no estádio do Palmeiras. Ou seja, antes desse jogo da primeira final da Copa do Brasil, o Cruzeiro venceu as 3 partidas fora de casa. É um time que tem 100% de aproveitamento como visitante e o Corinthians vai ter que evitar isso também. Vai ter que mudar isso daí também. Há 4 jogos, o Corinthians não marca gols, vai ter que marcar para poder trazer o time para ter chances de conquistar o título da Copa do Brasil. Vou estar com você aí, Michele. A festa está começando aqui do lado de fora da Arena Corinthians. O Gavini botando ordem na casa lá. O tiozão tava animado e ele ia só no... E temos tempo para falar um pouquinho só sobre essa questão do Corinthians e Cruzeiro? A campanha. É muito semelhante a situação do Corinthians agora com o que foi contra o Flamengo. O Corinthians empatou no Rio, é verdade, mas precisava vencer aqui. A vitória aqui também é bom para o Corinthians levar a atenção para os pênaltis, daqui a pouquinho a gente vai falar dos goleiros. E se você comparar time por time, eu acho que o Flamengo é melhor que o Cruzeiro. Sim. Eu acho que o Flamengo é melhor que o Cruzeiro. E o Corinthians conseguiu vencer. Então dá. Né? Bom, deixa eu só colocar aí o raio-x na telinha. Vamos pôr, Chileno, as informações aí da decisão. As finalizações do Corinthians são menores, não tão menores do que a do Cruzeiro, apesar do Corinthians não estar chutando a gol. São 56 finalizações certas aí do Cruzeiro e 53 do Corinthians. Isso... Na Copa do Brasil? Na Copa do Brasil, na Copa do Brasil, jogos. só na Copa do Brasil. 7 jogos que as duas equipes fizeram. As nossas estatísticas. Assistências, o Cruzeiro também tem mais assistências, 7, Corinthians 4. Dribles, o Corinthians dribla mais, 49 dribles e 30 em relação ao Cruzeiro. E desarmes, gente, os números são muito parecidos, né? Cruzeiro aí 124 desarmes e o Corinthians com 116 desarmes. Michele, esses números, claro, eles são interessantes, quem gosta de estudar o futebol, mas hoje, a hora que começar a partida, isso tudo é deixado de lado. É deixado de lado. É claro que isso serve como subsídio para a gente discutir, claro, o torcedor, a campanha. Mas a hora que a bola rola, muda tudo. E a gente que está acostumado a ir para o estádio, a gente sentiu ali, por exemplo, muita gente do lado de fora da arena. Isso não é comum, o jogo começa quase 10 horas. O pessoal já está lá. Bom, e nós preparamos um clipe com 2 fortes candidatos a protagonistas dessa final. Veja aí. E aí, se for para os pênaltis? Tá. Ou durante o jogo? Eu vou tentar definir rapidamente que é assunto polêmico. Se fosse eu, técnico da seleção, teria os 2 goleiros, Fábio e Cássio. Eu escalaria o Cássio para começar jogando. De goleiro, os 2 times estão bem. O que eu queria dizer de atacante que faça gol. Mas eu sou mais o Cássio, e você? O Fábio também é... Bom, tá mesclado. De decisão, hoje à noite. E aí, Thiago Neves, 33 anos, Jadson, 35 anos, são os maestros aí de Cruzeiro e Corinthians, respectivamente. Quem é mais decisivo? Bom, a fase do Thiago Neves ela é melhor, mas o Jadson também tem condições de desequilibrar. O Corinthians botou na coletiva, inclusive, Fagner e Jadson, que são jogadores mais experientes, jogadores com maior capacidade de desequilibrar. O Fagner lá atrás pela segurança, mas o Jadson pela capacidade de criação. E aí depende muito de um Pedrinho entrar no jogo e fazer a diferença. É o jogador que pode desequilibrar do ponto de vista do talento, Garrafa. Por ter um elenco com menor qualidade e quantidade, o Jadson hoje é mais decisivo que o Thiago. Porque no Cruzeiro outras peças podem decidir. Já no Corinthians o Jadson tem que funcionar. E o Romero também, que é o artilheiro da Arena. Romero. Esse é um cara à parte, né? Bom, você tá tão ansioso quanto eu para esse jogão? Vamos mais uma vez para Itaquera? Ao vivo as informações de Corinthians e Cruzeiro. Fala, Silvestre!
Eu tô ansioso, Michele. Grande noite aqui em Itaquera. A Arena Corinthians vai tremer, vai bombar, mais de 43 mil pessoas. São os bastidores da final da Copa do Brasil. O Corinthians precisa ganhar o jogo. Se empatar, perde o título. Teremos uma grande festa há pouco aqui no gramado, um ensaio da cerimônia de abertura, com os participantes desse ensaio carregando bandeiras iluminadas, representando os quase 100 clubes que participaram desde o início dessa edição da Copa do Brasil. Melhorou na Zona Leste de São Paulo. E cadê o Chico Lang? A última informação, paradeiro do Chico Lang, ele estava perto de Arthur Alvim aqui na Zona Leste. Será que o Chico Lang vai pipocar ou o Chico Lang virá para a Arena Corinthians? Claro que virá, e vocês acompanharão tudo no Show de Bola logo mais, a partir das 7h30 no site GazetaEsportiva.com. Quem já está por aqui há um bom tempo junto comigo é o repórter Fernando Gavini com mais informações dessa grande decisão. Corinthians e Cruzeiro vale o título da Copa do Brasil. Obrigado, Silvestre. Continua aqui do lado de fora do estádio do Corinthians. A movimentação ainda muito tranquila também. Estamos a 3 horas da partida. Claro que aos pouquinhos o torcedor vai chegando, mas ainda nem os portões foram abertos, por isso tudo muito tranquilo aqui do lado de fora da Arena Corinthians. O Corinthians que chega para essa partida com o retorno do Douglas ao meio campo. Douglas cumpriu suspensão no primeiro jogo da Copa do Brasil e volta ao time no lugar do Gabriel, que jogou ao lado do Ralf, fazendo a dupla de volantes. Agora, se o Corinthians vai ter outra alteração ou não, é muito difícil a gente determinar. A gente só vai saber mesmo momentos antes da partida. Existe muita gente especulando a possibilidade do Jonatas, por exemplo, começar o jogo, o Corinthians jogar com um centroavante fixo, um centroavante de ofício, melhor dizendo, mas não dá pra gente ter certeza, até porque domingo foi fechado, segunda-feira foi fechado e ontem no treino aberto não deu para ver absolutamente nada do que preparou o Jair Ventura para essa partida decisiva da Copa do Brasil. Mas vamos dar uma olhadinha então no provável Corinthians para jogar a decisão desta quarta-feira, o segundo jogo da Copa do Brasil. Cássio, Wagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar. Ralf, Douglas, Matheus Vital, Romero, Jadson e Cleison. O técnico é Jair Ventura. Essa é a formação mais provável do Corinthians, né? Mantendo a linha de 4, sem o centroavante. Ontem, na entrevista coletiva, inclusive, o Jadson chegou a dizer que o Jonatas poderia vir a ser uma opção durante o jogo. Vamos esperar, vamos ver o que é que vai decidir o Jair Ventura. Já do lado do Cruzeiro, o único desfalque é na lateral esquerda. O Egídio levou o terceiro cartão amarelo no primeiro jogo da decisão, está fora da partida. O reserva natural dele é o Marcelo Hermes, que é um garoto muito novo, talvez não seja a opção. O que está sendo dito por aí, o que a imprensa mineira está noticiando, é que muito provavelmente o Santiago Romero, jogador argentino que é volante, seja improvisado ali pelo lado esquerdo. Vamos ver o provável time do Cruzeiro para enfrentar o Corinthians nessa decisão. Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Lucas Romero. Henrique, Ariel Cabral e Thiago Neves. Robinho, Rafinha e Barcos. O técnico é Mano Menezes. Escapou aqui um Santiago Romero, falei besteira, né? Lucas Romero, como foi dito direitinho aí no VT que mostrou a escalação da equipe do Cruzeiro, a provável escalação da equipe do Cruzeiro para enfrentar o Corinthians aqui na Arena do Timão, aqui em Itaquera. Corinthians que tem 3 títulos na Copa do Brasil, já disputou 6 finais. O Cruzeiro é o maior campeão de todos os tempos, tem 5 conquistas da Copa do Brasil, busca o 6º título. Lembrando que as duas equipes já decidiram uma vez um campeonato, foi o Campeonato Brasileiro de 1998. Depois de 2 empates, o Corinthians venceu o terceiro jogo. Naquela época era um playoff melhor de 3. O Corinthians venceu o último jogo por 2-0 e levantou o título de campeão brasileiro naquela oportunidade. Vamos ver o que é que vai acontecer hoje. A sorte está lançada. O Corinthians entra como azarão, o Cruzeiro favorito, mas tudo pode acontecer aqui em Itaquera. Michele. Beleza, Fernando Gavini, muito obrigada. Reportagem completa hoje ao vivo no Show de Bola no site GazetaEsportiva.com a partir das 7h30 da noite. Comentários. Só lembrando, né? O Chico também a gente vai acompanhar, ele torcendo lá, mostrar amanhã aqui. Se ele chegar, né? Onde está, Chico? Chega. E Corinthians e Cruzeiro, Garrafa, final de campeonato, não tem muito que fugir disso. Final de campeonato, e acho que o Corinthians vai fazer igual fez com o Flamengo.
entregar toda a alma e muitas vezes a alma prevalece. E vai ser um jogo que favorece o Cruzeiro, é do jeito que gosta o Mano, ele quer vai deixar o Corinthians propor o jogo, o Corinthians tem dificuldade, vai explorar os contra-ataques. E essa questão de jogar sem uma referência, o Corinthians não tem uma referência no elenco. Se jogar sem o atacante, é o que tem para pôr em campo, acho que acerta o Jair. Só que tem que botar o Pedrinho, né? Sim, tem que entrar. Bom, antes de encerrar, eu quero lembrar você que está em casa de gravar acabou? um vídeo curtindo, assistindo a partida, postar nas redes sociais com a hashtag Gazeta Esportiva. Amanhã os melhores vão estar aqui no programa, beleza? E eu tô esperando, tá?